Vejamos a resolução do exercício 6 da ficha de trabalho número 2. Seja f uma função real de variável real de domínio R e período positivo mínimo 2π. Qual das expressões seguintes pode definir a função f? Em primeiro lugar, já que a função tem que ter domínio R, poderemos logo excluir a função representada na linha C, pois sabemos que a função tangente não está definida para π meios mais kπ em que k pertence a z. Assim, o domínio nunca poderia ser R. Agora convém recordar o que é o período de uma função. Uma função f diz periódica de período p se e somente se existir um número p maior do que zero, tal que, se x pertence ao domínio da função, então x mais essa constante p também pertence ao domínio da função. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, f de x mais p é igual a f de x para todo o x pertencente ao domínio da função. Assim, um processo de resolução será, para cada uma das opções, verificar se 2π é uma constante que, adicionada a x, faz com que o f de x mais 2π seja igual a f de x. Vamos então fazer para todas as opções. Na opção A, f de x é seno de x mais 2π. Vamos calcular f de x mais 2π. Observa que determinar o f de x mais 2π é ir à expressão analítica da função f e, no lugar de x, substituir por x mais 2π. Obtemos então seno de x mais 2π mais 2π. Ou seja, seno de x mais 4π. E repara que seno de x mais 4π não é igual a seno de x mais 2π para todo o número real. Logo, 2π sobre 3 não é período de f. Excluímos então a opção A. Vamos averiguar se 2π é um período da função definida na linha B, na opção B. Então, nesta opção, a função f é definida pela expressão analítica cosseno de x sobre 3. Vamos então calcular f de x mais 2π. Para calcular f de x mais 2π, vamos à expressão analítica da função f e onde está o x, vamos substituir por x mais 2π, obtendo então cosseno de x mais 2π sobre 3. Ou seja, cosseno de x sobre 3 mais 2π sobre 9. E não é verdade que cosseno de x sobre 3 mais 2π sobre 9 seja igual a cosseno de x sobre 3 para todo o número real. Logo, 2π não é período de f. Uma vez que a função definida na linha C não tem domínio R, já a tínhamos excluído, portanto só nos resta verificar a opção D. E na opção D, a função f é definida pela expressão analítica seno de 3x mais π/5. Portanto, queremos averiguar se 2π é período da função f. E para isso vamos calcular o f de x mais 2π. E se isto for igual a f de x para todo o x pertencente ao domínio da função, então trata-se de um período da função. Depois teremos que averiguar se é mínimo. Vamos então calcular o f de x mais 2π, substituindo na expressão analítica de f o x por x mais 2π.
Fica então seno de 3x, 3 vezes 2π é igual a 2π, mais π quintos. Uma vez que 2π é o período positivo mínimo da função seno, sabemos que ter seno de 3x mais 2π mais π quintos é igual a seno de 3x mais π quintos. Pois 2π é período da função seno. Ou seja, seno de alfa mais 2π é seno de alfa. Portanto, podemos tirar o 2π no passo seguinte. E agora observa que chegamos precisamente à expressão analítica de f de x, que é seno de 3x mais π quintos. Logo, isto é igual a f de x para todo o x pertencente ao domínio da função. Assim, uma vez que excluímos a opção A, a B e a C e provamos que 2π é período da função f, então terá que ser a resposta correta. Um outro processo de resolução consiste em fazer a representação gráfica de cada uma das funções. Mas primeiro vamos determinar o valor aproximado de 2π, que é aproximadamente 2,09, ou seja, se uma função tiver período positivo mínimo 2π, isto significa que ela se vai repetir, ou seja, o seu gráfico vai resultar de uma curva que se copia e cola infinitamente. E o comprimento mínimo no x que essa curva tem que ter será 2,09 para conseguir colar e ter exatamente o comportamento coincidir exatamente com o gráfico da função em R. Portanto, já sabemos que procuramos uma função cujo gráfico se repita e o comprimento mínimo no x necessário a cortar essa parte, esse padrão e colar, é 2,09 aproximadamente. Então vamos fazer a representação gráfica da função definida na opção A. E a expressão analítica na opção A é seno de x mais 2π. Escrevemos então a expressão analítica seno de x mais 2π a dividir por 3 e fazemos a sua representação gráfica. Repara que nesta janela já é visível que se trata de uma função periódica. Ou seja, eu posso considerar o maximizante, que é o objeto que atinge o máximo aqui, este maximizante, e vou considerar o maximizante seguinte, ou seja, que será este valor no x, que corresponde a este valor máximo. E depois vou fazer a diferença entre estes dois maximizantes. Se essa diferença me der aproximadamente 2,09, então estou perante a opção pretendida. Para isso vou ter que calcular o maximizante e vou a analisar gráfico, opção 3, máximo, coloco-me à esquerda do máximo, à direita, e obtenho então o valor deste maximizante, que é menos 0,52 aproximadamente. Ou seja, este objeto, o x aqui deste maximizante é, portanto, menos 0,52. Preciso de repetir o processo, analisar gráfico, opção 3 máximo, e vou determinar o maximizante aqui. E descubro que é aproximadamente 5,76. Agora vou considerar a diferença entre 5,76 menos 0,52 para estudar a diferença entre os dois maximizantes. E repara que me dá bem mais do que o valor que eu pretendia, que era 2,09. Muito bem. Não sei o que é que aconteceu ali aos parênteses. 5,76 5,76
menos, abrir parênteses, menos 0,52. Que estranho, estão a desaparecer aqui os parênteses. Na vossa calculadora isto não deve acontecer. Então, escolhi a opção A. Vamos agora refazer a representação gráfica da função definida na opção B, cuja expressão analítica é cosseno de x sobre 3. Cosseno de x a dividir por 3. Não referi, mas é importante confirmar que estamos a trabalhar em radianos, pois o argumento nesta pergunta 6, o argumento de qualquer uma das 4 funções está em radianos. Portanto, convém confirmarem se estão a trabalhar com a calculadora em radianos. Vamos então pedir a representação gráfica e eu percebo que esta janela é insuficiente para perceber o comportamento do gráfico da função. Assim sendo, vou a menu, opção 4, janela, definições de janela e vou aumentar aqui a janela, a amplitude do x para um x mínimo de menos 10π e um x máximo de 10π. Isto já me vai permitir ter uma largura suficiente para perceber o comportamento da função. Muito bem, aqui está ela. Reparem, consigo perceber que ela é periódica. Se eu considerar, por exemplo, este maximizante, que é 0, o maximizante seguinte será este valor que terei que determinar. E se eu cortasse a curva por aqui, isto seria o padrão que eu copiava e colava infinitamente e que faria com que eu tivesse o gráfico da função em R. Portanto, eu sei que este maximizante vai ser 0, de qualquer forma posso confirmar com a calculadora, analisar gráfico, máximo, e aqui está, confirmação, o maximizante é 0, o máximo é 1, e agora vou determinar este maximizante aqui. Menu, opção 6, analisar gráfico, opção 3, máximo, coloco-me ligeiramente à esquerda do máximo, à direita, e já está. Reparem, 18,85 aproximadamente. Aqui a diferença entre os maximizantes consecutivos, entre dois maximizantes consecutivos, é de 18,85, muito acima do 2,09, que é o valor aproximado de 2 π-terços. Portanto, definitivamente não se trata desta opção. A opção C já tinha sido excluída. Sabemos que a tangente é problemática em termos de domínio. O 3x sobre 2 terá que ser diferente de π meios mais kπ, o que nos vai trazer um domínio diferente de R e, portanto, foi excluída por isso. E agora, finalmente, vamos fazer a representação da função na opção D. Vou só apagar este gráfico e agora vou representar a função definida por seno de 3x mais π-quintos. Enganei-me aqui, era um mais, também não é um menos, é um mais π a dividir por 5. Repara, agora tenho uma situação inversa, que é, tenho uma janela demasiado grande que não me permite estar confortável para calcular dois maximizantes consecutivos. Vou também apagar esta informação, que não interessa, que é do gráfico anterior. E agora vou alterar para uma janela de visualização mais pequena. Pode ser menos 2π a 2π. Agora sim, uma janela adequada. Consigo perceber que se trata de uma função periódica que se vai repetir e se eu determinar a distância ou o comprimento no x, pode ser a distância entre dois maximizantes consecutivos, então eu vou ter aqui o comprimento mínimo no x da curva, que pode ser copiada e colada infinitamente. Então, vou analisar o gráfico, determinar este maximizante, 0,314 aproximadamente,
e o maximizante seguinte é 2,409 aproximadamente. Vou agora determinar a diferença entre estes dois. Vamos só recordar aqui o valor do 2 π-terços. E agora vou fazer a diferença entre 2,409 menos 0,314 e aproximadamente dá 2,095, ou seja, o valor só não é idêntico, só não é igual porque se tratam de facto de aproximações, o que justifica esta diferença. Mas percebe-se que é o gráfico que procuramos e, portanto, encontramos a opção certa. Trata-se assim da expressão que pode definir uma função de período positivo mínimo de 2 π-terços.